Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 4. Convido os irmãos a se colocar de pé, que obedece a palavra de Deus, repetindo Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Vou ler, peço aos irmãos que acompanham. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do povo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós estamos no primeiro domingo de maio. Convencionou-se que o mês de maio é o mês do lar, o mês da família, e nós aproveitamos esta oportunidade para falar sobre a família, aquilo que é considerado a célula máter da sociedade, aquilo que todos nós estamos envolvidos, e o bem-estar dela, do bem-estar dela, depende da nossa felicidade ou as nossas tristezas, os nossos sucessos, os nossos insucessos. Tudo está muito ligado à família. E hoje eu quero convidá-los a meditar sobre o tema famílias cheias do Espírito Santo. Famílias cheias do Espírito Santo. Quando
você pensa, por exemplo, num copo, o copo ele está cheio de água ou ele está vazio, seria a antítese mais lógica. Mas se nós formos pensar pelo lado da física, ou ele está cheio de água, ou ele está cheio de água. Ele vai estar cheio. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto ele está falando com a igreja de Éfeso sobre a mudança, a transformação, aquilo que era a velha vida e agora a nova vida. Antes ele estava morto em delitos e pecados, mas agora ele está vivo em Cristo. Antes, esses crentes andavam como nécios, como pessoas que não sabem, que não entendem, mas agora andam como sábios. Antes estavam vazios e se enchiam daquilo que não convém. Na cultura desse tempo aqui do Novo Testamento, especialmente a cultura romana, com Deus, judaísmo, cultura grega, eles tinham assim um culto praticamente embriaguez. Você está vazio, você está triste, você está com problemas, a maneira de resolver isso é se embriagando, se entorpecendo, porque aí você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, você vai se preencher de alguma forma. E é possível que você esteja pensando aí, pastor, mas isso não é uma qualidade específica daquele tempo, continua hoje. Na verdade, a bebedeira, a bebedice, a embriaguez, ela é tão antiga como o livro de Gênesis. A primeira pessoa que nós vemos se embriagando foi Noé, depois que saiu da arca. Bem, isso acontece ainda hoje. A pessoa está triste, ela se embriaga, ela busca uma falsa alegria. Aí a Bíblia e o apóstolo Paulo aqui, eles não estão dizendo, olha, você troca isso por nada. Não é que você não vai buscar ficar feliz, mas a proposta é, troca essa falsa alegria, essa alegria temporária, passageira, que depois acaba te dando mais problemas e literalmente dor de cabeça através de uma ressaca. Troca isso pela alegria do Espírito Santo. Troca isso por estar cheio do Espírito Santo. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aquele situa, ele contextualiza ali onde ele está, o que ele está vivendo. Paulo, essa epístola de Paulo aos Efésios é uma das 4 cartas de Paulo que são chamadas cartas da prisão. Ele está preso, os crentes estão sendo perseguidos, então os dias são maus. Ele fala, tenha remido o tempo. Em outras palavras, aproveite as oportunidades, viva com sabedoria cada momento, porque os dias são maus, e é possível que você justifique as suas falhas como crente, e as suas falhas na família, dizendo, porque nesse tempo não dá, nesses dias não dá para viver bem. Se fosse nos tempos dos meus pais, dos meus avós, se fosse outrora, seria mais fácil. Paulo está dizendo, olha, os tempos são maus, mas são nesses tempos maus, de trevas, que a nossa luz precisa brilhar mais intensamente, porque nós trocamos a ignorância, a necessidade, pela sabedoria, a insobriedade pela sobriedade. Por que razão? Por essa razão os torneis, não insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Não é compreender qual é a sua vontade, não é viver o conselho do mundo, mas
mas é procurar conhecer a vontade do Senhor. Conselhos nós temos de diversas formas. Hoje, com a popularização, advento da internet, dos youtubers, como eles são chamados? Influências, né? De influenciar. Você tem gente dando conselho à torta e à direita, né? Gente que às vezes não tem nem conhecimento de causa, que não tem nem moral na vida para fazer isso, mas aconselha, e às vezes você segue o conselho e quebra a cara. Não é procurar um conselho de um estranho, ou mesmo de um amigo que não tem o temor do Senhor, mas é procurar qual é a vontade do Senhor. No meio da crise, no meio do problema, pergunte qual é a vontade de Deus para a minha vida. E não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra que eu comecei falando aqui do copo cheio ou vazio, e que na verdade ele está ou cheio de água, ou de outro elemento, ou de ar, mas vazio ele não está. O homem também, ou você está cheio do mundo, ou você está cheio de Deus, cheio do Espírito. E a proposta paulina é essa: não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito, porque no vinho há dissolução, há perdição. Uma outra, essa palavra aqui, ela é usada de uma forma mais extensa, é a mesma palavra traduzida de uma forma mais extensa, lá em Lucas, no capítulo 15, onde nós vemos a parábola do filho pródigo, que ele pediu os bens, ele saiu da casa, e ele foi viver, e ele viveu dissolutamente. Não, o vinho faz isso, o álcool faz isso, entorpece dessa maneira. A Bíblia não proíbe assim radicalmente o uso do álcool, mas nunca o recomenda, como algo bom, porque o crente deve buscar a sua alegria, a sua felicidade, e estar cheio do Espírito Santo. Mas como a gente demonstra isso? Não é dando gritos, não é falando em línguas estranhas, não é pulando, não é saltando, não é fazendo algum movimento físico. Não, você faz isso mostrando através dos seus frutos. O Senhor Jesus disse que os crentes seriam conhecidos pelos seus frutos, e Paulo fala isso de uma maneira muito clara aqui. Como você vai mostrar que você está assim cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos e hinos, dando sempre graças ao Senhor e sujeitando-se uns aos outros. O linguajar vai ser mudado, e eu já adianto aqui, quando a gente pensa na família, quando o nosso linguajar é transformado pelo Espírito Santo, o nosso relacionamento é abençoado. Quantas e quantas vezes o conflito familiar ele surge porque as nossas palavras não são santificadas, as nossas palavras não são amáveis, as nossas palavras não são como Deus quer que seja. Nunca um homem conquista uma mulher com grosserias, com palavras duras. Conquista-se com palavras doces. E às vezes, depois que ele conquistou, vamos usar aqui uma ilustração, né? Depois que ele pegou o peixe, ele joga a isca fora. Não, deve continuar com palavras. O texto continua dizendo aqui, com ações de graças. Por quê? Por tudo. É uma vida contrária à murmuração, à reclamação. Se é uma coisa, nós estamos falando aqui do nosso relacionamento com Deus e também nosso relacionamento com o nosso próximo, se é uma coisa que mina os nossos relacionamentos, que ninguém aguenta a conviver muito tempo, é com pessoas que reclamam o dia inteiro, que só faz reclamar. E a Bíblia diz que esse que está cheio do Espírito Santo, ele vive em ações de graça.
por tudo, o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você é dessas pessoas que agradecem mais ou reclamam mais, que para você as coisas estão sempre tudo bom, ou que para você está sempre tudo ruim, que o seu melhor dia é daquele mau humor histérico que destrói. Mas eu quero dizer que essa não é a demonstração, não é um fruto, não é a forma de viver de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Talvez se Paulo fosse contemporâneo nosso, ele estaria dizendo aí para algumas mulheres, talvez para alguns homens, mas eu creio que seja mais para as mulheres. Você lembra de um desenho que tinha, não sei aqui o nome, mas eu sei que tinha umas motozinhas, e quando as coisas estavam erradas, tinha um personagem daquele lá, quem é da minha época vai lembrar, que ele ficava falando, eu te disse, e ficava falando o tempo todo. Você se lembra? Você lembra, é da sua época, né? Eu te disse. E tem gente que é assim, quando você erra, quando você falha, a coisa que mais se ouve é eu te disse. E a coisa rende, o negócio prospera. Então, dando graças por tudo em nome de Jesus. O versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui tem um título na nossa Bíblia, o lar cristão, marido e mulher. Esse título ele não está no original, foi aqui o editor que colocou para uma melhor divisão. Eu estou dizendo isso que nós devemos ler o texto inteiro, de maneira corrida, como nós o lemos aqui. E aí, como ele fala, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, aí ele começa a falar de 3 áreas importantes na vida de qualquer pessoa, né? O relacionamento com a esposa, o esposo, o relacionamento com os filhos e o relacionamento com os senhores ou com os servos, com os empregados ou com os seus patrões. Hoje nós vamos falar apenas dessa questão familiar. E qual é a base para essa questão familiar? Sujeitando-vos. Guarde essa palavra, sujeitando-vos uns aos outros. Não há um casamento que perdure, que seja feliz, que consiga romper as barreiras e vencer os desafios, se ambos, marido e mulher, não estiverem com essa premissa em mente. Eu preciso me sujeitar, eu preciso me submeter. E Paulo, talvez para amenizar um pouco isso, diz, no Senhor, em Cristo, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você está transbordando de Deus, você segue o seu exemplo, você é um imitador de Cristo, e Cristo fez isso. Cristo soube esvaziar-se, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 6, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de cego e reconhecido em figura humana, morreu morte de cruz. O que é que Jesus fez? Ele se esvaziou. O casamento, para dar certo, é preciso que nós nos esvaziemos um pouco mais de nós mesmos. Mas parece que por vezes nós somos igual aquele balão de ar, que a pessoa vai enchendo, até estourar. Assim é o nosso ego, e aí as coisas não dão certo. A máxima do relacionamento cristão, sobretudo o relacionamento em casa, é sujeitai-vos uns aos outros. E você deve fazer essa pergunta para si mesmo: será que eu preciso me esvaziar um pouco mais?
Será que eu preciso me sujeitar um pouco mais em Cristo? Você começa, não é pensando no que o outro mereça, ainda que ele mereça, ou mesmo que não mereça, mas você pensa, eu faço isso por causa do Senhor, é o temor do Senhor, a motivação é que eu estou cheio do Espírito Santo. Como eu disse, o tema que nós propomos é uma família cheia do Espírito Santo. É aquela que a mulher se submete ao marido. Eu quero voltar aqui ao contexto histórico, eu já adiantei algumas coisas, Paulo só escrevendo da prisão, mas quero falar do contexto geral. O contexto geral dessa época era um contexto em que a mulher era completamente desvalorizada e o casamento estava desvalorizado. Se há alguém, algum gênero que deve muito a Jesus e ao cristianismo, são as mulheres, porque Jesus veio valorizar as mulheres. Ele disse de forma enfática, Paulo fala em Cristo, não há homem e não há mulher, não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, mas todos nós somos um. Ele iguala. No judaísmo, isso não existia, não na Bíblia, mas estou falando do judaísmo rabínico, porque a Bíblia sempre dignificou a mulher, mas no judaísmo rabínico não. O judeu, ele fazia a seguinte oração todos os dias, preste bem atenção, para você não sair daqui dizendo, o pastor fez essa oração. Não foi o pastor, os rabinos, judeus faziam, agradecer a Deus. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não nasci gentil, nem escravo, nem mulher. Era a oração que o judeu fazia, porque a mulher não tinha realmente lugar na cabeça deles. E mesmo no judaísmo, no tempo bíblico, o casamento estava desvalorizado. A lei do matrimônio, assim, de não permitir o divórcio, é bíblica. Só que tem um texto que diz assim, que se o marido achar alguma coisa indecente na mulher, que está em Deuteronômio, ele pode ir lavrar carta de divórcio. Prestou atenção no texto? Se o marido encontrar alguma coisa indecente na mulher, ele pode lhe dar carta de divórcio. Aí, o problema, a grande questão, é como se interpreta, ou se interpretava, essa coisa indecente. O que era essa coisa indecente na mulher? Aí o judaísmo rabínico era dividido em duas escolas, de dois rabinos famosos. Um era Shammai e outro era, fugiu o nome, acho que era Hillel. Isso, Shammai e Hillel. O Shammai era mais conservador. E o Shammai interpretava esse texto assim, não, essa única coisa indecente que o homem acha na mulher é a infidelidade. Então, só se ela adulterar, você pode dar carta de divórcio. O Hillel era mais liberal e tinha igualmente muitos discípulos. Como ele interpretava? Essa coisa indecente pode ser: se ela botar muito sal na comida, é uma coisa indecente, salvou a comida do marido, pode dar carta de divórcio. Se ela andar sem o véu, pode dar carta de divórcio. Se ela conversar com outro homem, pode dar carta de divórcio. Se ela for bagunceira, eu não sei o que ele quis dizer com bagunceira, se ela for bagunceira, pode dar carta de divórcio. E aí assim, e se ela for briguenta, eu falei, pronto, não vai sobrar ninguém casado, segundo a concepção de Hillel. Aí você adivinha qual era a escola que tinha mais seguidores? A de Shammai ou de Hillel? Porque era mais liberal, lógico, Então era nesse clima que estava o judaísmo. E se o judaísmo estava nesse clima, nessa posição, imagina os gregos que pregavam a prostituição,
né, que tinham cultos de prostituição. Os romanos, né, nos primeiros 4 séculos do Império Romano, não houve um divórcio. Mas nessa época de Jesus, o historiador romano diz que as mulheres casavam para se divorciar e para se casar de novo. A datação lá dos romanos era para os seus imperadores, no ano tal de Augusto, de César Augusto, de Tibério César. E eles chegavam a dizer assim: olha, agora as mulheres, elas contam os anos pelo nome dos seus maridos, né? Isso lá, pelos romanos. Então o clima era um clima de completa desvalorização do casamento. E aí Paulo está dizendo: olha, nós temos uma proposta. Em Cristo há uma transformação. O Cristo que tira das trevas para a luz, o Cristo que transforma a vida e que chama da escravidão para a liberdade, é o Cristo também que muda os relacionamentos. Com Jesus é possível ter um casamento feliz, é possível ter uma família feliz, e o caminho disso é estar sendo cheio do Espírito Santo. Ele fala de mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O que ele está dizendo aqui, não há nenhum indício de inferioridade da mulher em relação ao homem, porque ele não está falando da mulher seja submissa ao homem, não, a mulher seja submissa ao seu próprio marido. É uma questão funcional dentro do lar, né? O lar precisa ter uma cabeça, e a Bíblia, o Senhor escolheu o homem como essa cabeça. O marido é o cabeça do lar. Então, mulher, seja submissa ao seu marido, como a igreja é submissa ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como é o Senhor. A igreja, ela não se sente menosprezada, ela não se sente menos querida, ela não se sente menos digna, porque ela é sujeita a Jesus. Assim, as mulheres precisam se submeter aos seus próprios maridos, como Cristo à igreja. É uma missão, é uma submissão, ou seja, uma missão de apoio. As mulheres da igreja abraçam isso, inclusive no seu moto, quando elas dizem, a primeira frase do moto das mulheres é: sejamos verdadeiras auxiliadoras. Isso é importante. E aí você pode pensar assim, mas é difícil fazer isso. Eu lembro de um colega pastor, ele foi fazer um casamento, e eu agradeço a Deus que eu nunca passei por uma situação dessa. Ele passou, e ele disse o seguinte, que a noiva, ele falou: pastor, verdadeiramente da igreja dele, pastor, eu quero casar. Olha, mas o senhor não fala, não pergunta lá na hora esse negócio que você promete ser submisso em tudo. Se você perguntar isso, eu vou dizer que não. Vou dizer que não. Pelo menos ela foi sincera, né? Mas algumas mulheres hoje sofrem estresse, cansaço, de uma ansiedade, de um mal terrível, porque não aprendem, não conseguem aprender esse princípio, da submissão, de entregar a responsabilidade, de colocar um fardo maior sobre os ombros do homem. E aí você talvez diga: mas não dá, é como ao Senhor. Mostre que você está cheia do Espírito Santo fazendo isso, e você vai ver a mudança, a transformação, a renovação na sua vida e no seu casamento. O texto prossegue, e eu vou dedicar mais tempo aos maridos: amai as vossas mulheres, e é por uma razão, é porque o texto mesmo fala muito mais da responsabilidade dos maridos do que das mulheres, da responsabilidade. Veja como isso é bem paradoxal com a nossa sociedade. O texto, ele não começa, ele não prima por falar dos direitos, ele fala dos deveres. A nossa sociedade é uma sociedade que fala de direitos à vontade, mas odeia falar de deveres.
o apóstolo Paulo, ele fala dos deveres. E quando fala do marido, ele começa com um vocativo. Isso para mim é bastante interessante. As mulheres sejam submissas, é assim que ele diz. Mas quando ele fala, maridos, vocativo, ele chama: amai as vossas mulheres. É um despertar. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo, também Cristo, amou a igreja e se entregou por ela. Se você é crente, se você teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo, se você entende o que Jesus fez por você, você vai entender o que Paulo está dizendo. Jesus morreu no nosso lugar, ele deu a vida por nós. E a pergunta que eu vou fazer, todo cristão sabe de cor: foi porque nós merecíamos? Não. Foi porque nós éramos muito bons, bonitos, sãos? Não. Foi porque ele amou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E esse exemplo que Paulo usa aqui não é apenas o Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. No Antigo Testamento, Deus é o marido, a igreja, Israel, é a esposa. E nem sempre essa esposa se comportava bem, nem sempre essa esposa merecia ser amada. O caso do profeta Oséias, um caso emblemático que nos dá raiva quando lemos, mostra isso. Você conhece a história do profeta Oséias? A mulher dele, ele casou com uma mulher de prostituição, a mulher se prostituía, mas ele amou, inclusive ele a resgatou, e aquilo era um símbolo do amor que Deus tinha pelo seu povo. Então nem sempre a igreja ela merecia ser amada, mas o Senhor a amava a si mesmo, o Senhor a ama a si mesmo. Então, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você lembra que lá no início eu disse que esse relacionamento cristão ele passa pela sujeição e passa pela entrega. Mais um pouquinho à frente ele vai citar um texto de Gênesis que diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois, ambos, uma só carne. O casamento começa com isso, com deixar, com renunciar, com abrir mão. Então isso tem tudo a ver com o sucesso da família, uma entrega. Marido, você precisa se entregar por sua esposa. E às vezes nós pensamos naquelas coisas grandes, macro, né? Pastor, se for preciso, eu dou a vida por ela. Eu ponho ali na frente do bandido corajoso, né? Põe na frente do bandido, né? E fico ali por ela. Mas aí as coisas pequenas você não faz. Os pequenos gestos você não faz. Como que ela vai acreditar que você vai dar a vida por ela se você não dá nem um mínimo, nem um pouquinho, no dia a dia, na vida cotidiana? Porque esses casos extremados raramente acontecem. Nós esperamos que, na verdade, nunca aconteça, mas no dia a dia, a gente se entrega, a gente vive o dia a dia do lar, a gente participa da vida do lar. Uma das coisas mais requerida hoje e mais desprezada é a presença. Tem lares vazios de esposas presentes, lares vazios de maridos que estão ali, mas não estão presentes, não estão inteiros ali. Marido, se entregue pela sua esposa. Eu faço isso, eu penso nisso aqui quando eu tenho que lavar a louça. Hoje não está aqui, eu vou falar na presença dela. É uma coisa que eu não gosto. Quando você está reclamando na coluna, parece que vai ser um psicossomático isso. A minha coluna não dói quando eu corro,
A minha coluna não dói quando eu estou em pé, mas quando eu lavo a louça, minha coluna mas dói, parece que eu não aguento em pé. Mas eu vou fazer porque eu preciso me entregar por ela. Eu ainda vou tentar fazer de boa vontade, mas já faço, né? Porque eu preciso me entregar por ela. Se entregue pelas suas coisas, faça pequenas coisas, ame as suas coisas. Eu falei aqui que casa e depois joga a isca fora. Você deve ter visto um filme. Sempre eu falo desse eu lembro desse filme, é como se fosse a primeira vez. Não o filme, é como se fosse a primeira vez. Se você assistiu, assiste de novo no vídeo lá. Não é cristão, é um filme secular. Se você não assistiu, assista. Como se fosse a primeira vez. Eu não vou falar o final, vou tentar não falar, mas a história, o enredo do filme é o seguinte: a mulher, ela tem uma doença que ela esquece tudo quando dorme. Ela dormiu, ela esquece tudo. E aí um homem se apaixona por ela. E o que ele tem que fazer? Ele tem que conquistá-la todas as manhãs. Porque no dia seguinte, a mulher não lembra mais dele. Todo dia, ele tem que conquistar aquela mulher. E aí eu fico pensando assim, se nós, maridos, entrássemos naquele personagem, olha só, todo dia eu tenho que conquistar essa mulher. Eu, pelo menos, não ficar pensando, eu já fiz isso não é. Todo dia eu tenho que conquistar essa mulher. Vocês estão rindo? Mas tem um negócio daquela mulher também que era maravilhoso. Aquela mulher era uma mulher disponível para ser conquistada todos os dias. Porque a mulher tem um negócio. Você faz uma coisa, daqui a pouco ela vem falando, mas isso assim, o que foi? Quando foi isso? Há 10 anos, há 20 anos, ela lembra um dia, a hora, estava chovendo, fazendo sol, aquele dia. Enquanto o sujeito vem com flores, ela diz: está atrasando fogo por quê? O que você aprontou? Não, aquela mulher era uma mulher que estava pronta para ser conquistada todo dia. E por que o Senhor Jesus faz isso com a igreja? Paulo vai dizer: estou falando da grande mistério da união de um homem com a mulher, mas estou falando de Cristo e a igreja. Ele fala para que a santificasse. Ela não era santa, a igreja não era separada, a igreja não era perfeita, mas Jesus se entregou por ela para que ele a apresentasse como perfeita, como santo. Uma das coisas que a gente tem que entender no casamento é que o outro, e aqui é para homem, para mulher, o outro não é perfeito, não é o príncipe encantado, a princesa dos sonhos. Eles não são perfeitos, mas quando nós nos sujeitamos, nós nos entregamos, nós vamos apresentando o outro como perfeito, tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra, com o símbolo do batismo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui, nós podemos dizer, um casamento tem que deixar você mais bonita, tem que deixar você mais bonita, sem mácula, sem defeito. E Paulo, ele deveria, tem gente que diz que Paulo não era casado, ele está falando com propriedade. Paulo não fala da mulher dele, talvez fosse viúvo. O fato é que, historicamente, se a gente for pegar o contexto, Paulo devia ser casado, porque antes de se converter, ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Ou Paulo era a única exceção, ou ele era um homem casado. Ele devia ser, quando ele fala isso aqui, apresentar sem ruga. Se tem uma coisa que mulher se preocupa, é com esse negócio de ruga. Então assim, olha, você vai apresentar ela tão bem, tão santa, tão sem defeito, tão melhor, que ela não vai ter nem ruga. Que o marido se preocupe com isso. Eu não estou falando aqui de cosmético, de plástica,
Lembra de Provérbios? O coração alegre aformoseia o rosto, deixa feliz. Nem coisa semelhante. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esse amor, então, mais um paradoxo que eu vou falar, é um amor egoísta. Eu digo um paradoxo que o amor não é egoísta. O texto de 1 Coríntios diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Mas quando você está amando a sua esposa, quando você está se entregando por ela, quando você está fazendo tudo isso que foi descrito aqui, você está com amor que você pode considerar ser um amor egoísta. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Ama o seu próprio corpo, a sua própria carne. E aí Paulo está falando uma coisa aqui que é absurda, porque ninguém destrata o seu próprio corpo, ninguém maltrata a sua própria carne, antes lá alimenta. Marido, quando você faz isso, você está cuidando de si mesmo. E aí eu digo, o marido inteligente faz isso. Por quê? Porque é muito bom conviver com uma mulher que se sente amada. Então vai depender de você, se você vai ver o céu na terra ou o inferno na terra. Então ame e faça com que ela se sinta amada todos os dias. Conquiste-a todos os dias. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo em igreja. Não obstante, cada um de per si ame a própria esposa, e a esposa respeite o seu marido. Você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio de Deus? Tem gente que pensa que dá para ter espiritualidade só dentro da igreja, só quando está no lugar secreto de oração. Não, a nossa espiritualidade, ela se reflete na vida, no dia a dia. Então não dá para você estar brigado com o seu marido, brigado com a sua esposa e dizer que está cheio do Espírito Santo. Não, isso precisa ser traduzido aqui em espiritualidade. A Bíblia, inclusive, Paulo fala que o marido não deixa o contato da mulher, nem a mulher do marido, salvo por mútuo consentimento, por breve momento, para dedicar-se à oração. Ele está falando da vida sexual. Não pode deixar, tem que ser, se for, é um pouquinho só. Para quê? Para que você não seja tentado. Então é necessário que haja comunhão no lar. O lar cheio do Espírito Santo é aquela que a mulher se submete ao seu marido. É um lar que o marido ama a sua esposa. Eu lembro de uma história, eu peguei esse texto numa igreja do pastor e à porta, os cumprimentos, uma irmã chegou e falou assim para mim, e eu já disse isso aqui na igreja uma vez, talvez você se lembre, mas pastor, ser submissa a esse marido superior aí, é mole. Isso aí é tranquilo. Eu quero ver ser submissa aquilo que eu tenho lá em casa. Não é isso que eu quero ver. Irmãos, aí Paulo diz, no temor do Senhor. Não é por ele que você vai fazer, mas você vai fazer pelo Senhor. E talvez nenhum homem me disse isso, mas podia dizer, olha, ser amar a esposa, que é assim direitinha, arrumadinha, perfeita, que faz tudo certinho, que é submissa, isso é fácil. Quero ver amar aquilo que eu tenho lá em casa. Ninguém disse isso, mas a resposta é mesmo. Irmão, não é porque ela é perfeita, não é porque a igreja era santa, não é porque a igreja era sem mácula, não é porque ela era sem ruga, é porque ele amou primeiro e ele apresentou assim. Um lar cheio do Espírito Santo é aquele que os filhos obedecem aos pais. Irmãos, esse é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento do decálogo é não farás para ti imagem de escultura. Mas na segunda tábua da lei, na verdade, esse é o primeiro mandamento, essa segunda tábua da lei. E é o primeiro que tem uma promessa, o único que tem uma promessa.
Então, filho, quer ser abençoado? Quer viver bem? Quer viver muito? Ninguém quer morrer cedo, ninguém quer morrer logo, isso é antinatural. Então, quer ter uma promessa de uma vida longa sobre a terra? Honre seu pai e sua mãe. E tudo que eu falei em relação aqui ao casamento, se aplica a essa realidade também. É como ao Senhor, é no Senhor. E eu ia abrir um parênteses para falar tanto da esposa, do esposo, dos filhos, esse tudo, que diz mulheres se submissem em tudo, esse tudo, em tudo que seja lícito, em tudo que seja legal. A Bíblia, ela mostra, analisa Safira, e Safira foi ali junto com o seu marido mentir ao Espírito Santo, e ambos morreram. Então, em tudo que seja lícito, os filhos também, sujeitai aos seus pais, honra teu pai, em tudo aquilo que seja lícito, legal. Ah, mas meu pai é assim, meu pai não sabe, ou meu pai não tem médico. Toda criança, todo adolescente, chega uma hora que parece que cai aquela venda de que o pai é um herói, é um super-homem, a mãe também, e você começa a ver os erros dos seus pais. Você não vai honrar pelo que ele é somente, você vai honrar porque você se sujeita, porque você é cheia do Espírito Santo, porque você é cheio do Espírito Santo. Ah, eu cheguei num nível que hoje parece que eu sei mais do que meu pai, mais do que a minha mãe. Honre, porque você se sujeita ao Senhor, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. O que eu disse do marido e da esposa, eu digo aqui também dos filhos. O filho inteligente, ele honra seu pai e sua mãe, para ter essa promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Vai falar dos pais. Eu falei da decadência, da bancarrota ali, da sociedade no tempo de Jesus em relação ao casamento, a desvalorização das mulheres. Irmãos, não era diferente com as crianças, com os filhos. E a gente precisa desse contexto histórico, porque todos nós lemos esse texto com os olhos da nossa época. E nós precisamos entendê-lo à luz do que Paulo previa. Havia pátrio poder, e de uma maneira ampla, um pai podia dispor o filho como quisesse, inclusive para matá-lo na cultura romana, para fazer tudo. Uma criança na cultura romana, nesse tempo, quando ela nascia, colocavam ela, traziam, colocavam aos pés do pai. Se o pai pegasse, ele estava aceito. Se ele virasse as costas, a criança devia ser abandonada e era apanhada por alguém que ia cuidar dela, para ser vendido como escravo ou para ir para a prostituição. Bem, era esse o contexto. E aí Paulo está valorizando, dizendo: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E aí eu queria mais disciplinar na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque tem pai e mãe que realmente provoca a ira nos filhos. Talvez com uma vida hipócrita, uma vida de mentiras. Talvez com a falta de compreensão, ou com a falta de presença, ou se preocupando com coisas que não são essenciais. Tem uma palavrinha que todos nós pais dizemos, mas nós deveríamos dizer, se for difícil não dizer, a gente devia pelo menos dizer menos. Essa frase aqui, se você diz, você vai se identificar com isso. No meu tempo, não era assim. Esse aí todo pai diz. Na minha época, eu não gosto de dizer isso porque todo mundo que fala na minha época é que é velho, né? Eu evito dizer também por esse motivo. Na minha época, não tem tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque essa época, agora, a época dele, dela, não é a sua época. Não é a sua época. Então tem coisas que realmente mudaram. E aí eu não estou dizendo que você vai ser transigente com tudo e com erro.
Mas você precisa entender que algumas coisas são diferentes. E naquilo que não ferir a palavra de Deus, aquilo que não for essencial, você deve entender isso. Mas, filhos, não se animem muito, porque veio mais, que é um adversativo. Mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Um pai faz um desfavor ao filho quando ele não usa a disciplina, quando ele não corrige. O amigo pode deixar sem correção, mas o pai e a mãe não podem deixar sem correção. E a conclusão do texto é a mesma para todos os casos. Na admoestação do Senhor. A admoestação é do Senhor, o amor é do Senhor, a submissão é do Senhor, o se sujeitar uns aos outros é no Senhor. Então que nesse mês do lar, nós reflitamos sobre isso, e durante a nossa vida, nós sejamos esse crente cheio do Espírito Santo, que se sujeita aos irmãos, e que se sujeita à mulher, ao esposo à mulher, em amor, os filhos aos pais, e os pais obedeçam aos filhos. Sejamos assim para a glória e para a honra de Deus. E eu lembro agora das palavras do Lutero, de um desafio, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a cumprir esse propósito santo. Amém.